Olá pessoal, bom dia! Estes serão os temas do nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Sim, hoje não falharei 2 vídeos com toda certeza, eu prometo. Muitas novidades a respeito do caso Abin, boas e mais. Vamos conversar também a respeito do Papa Francisco coladinho no Lula, né? De acordo com ele, o roubo é meio que uma justiça social e os ricos que se virem. Crise migratória nos Estados Unidos. Mais grave do que nunca, país literalmente dividido, 25 para um lado, 25 para o outro, e Biden muito enfraquecido em ano de eleição. Temos também o Congresso Nacional, amém, finalmente reagindo às operações contra parlamentares. Tem que agir, né? Aliás, tem que reagir, porque senão a vaca vai pro brejo de vez. E a gente começa aqui, pessoal, conversando sobre o Lula, né? O pai da mentira. Adoraria dizer que é sobre uma exceção, né? Ele falando a verdade. Mas não, é a regra, é ele mentindo. Porque, de acordo com o cachaceiro, o Brasil nunca foi tão respeitado no exterior. E é por isso que ele viaja tanto, né? Não, eu viajo muito porque a gente tem que recuperar a imagem do Brasil, estamos fazendo isso, somos muito respeitados e tal. Vamos lá, rapidinho, para não dar muito palco para esse ébrio aí, né? O que aconteceu, pessoal, em resumo, foi eles queriam se livrar do Bolsonaro, né? Aí encontraram lá o Lula, assim como encontraram aqui no Brasil, não vamos nos aprofundar, né, sobre isso aí, porque a gente sabe das consequências, e rapidinho eles descobriram com quem estavam de fato lidando. Só que depois de tudo que fizeram, é meio complicado, né, deles falarem abertamente sobre o erro colossal que cometeram. Mas os sinais já estão vindo aí, não são poucos. O Lula sentou no colo do Xi Jinping e do Vladimir Putin, né, que são considerados os maiores inimigos do Ocidente livre. Então, não, o Lula não é respeitado no mundo inteiro, né, ele que... o posicionamento dele, né, a respeito da invasão da Ucrânia e da guerra de Israel é grotesco, né? Então, para de mentir. Vou trazer aqui 3 matérias para vocês e assim a gente encerra esse assunto de vez. Vamos lá. Matéria da BBC News, 4 de dezembro de 2023. Parceiro problemático. Como a imprensa da Alemanha vê visita de Lula a Berlim. Abre aspas aqui para Frank Buchwald, um jornalista político muito respeitado lá na Alemanha, né? O farol de esperança Lula, há muito venerado como uma estrela por muitos esquerdistas europeus, tornou-se há muito tempo num parceiro problemático. A sua posição pouco clara, vejam só como o cara passa pano ainda, né? Na guerra da Ucrânia, a sua hesitação ambígua após o ataque terrorista do Hamas Islâmico, tudo isto confunde os europeus e especialmente os alemães. Não deveria confundir ninguém, né? Deveria esclarecer. Folha de São Paulo, matéria de 15 de abril de 2023. O governo dos Estados Unidos vê afronta em declarações de Lula sobre Washington na China. Resumindo aqui, quando o Lula foi à China, ele teceu diversas críticas pesadíssimas à Casa Branca e aos Estados Unidos como um todo, né? E ele não vê reciprocidade, né? A Casa Branca, o Joe Biden, eles não veem reciprocidade. Não veem o Lula criticando também erros cometidos por China e Rússia. Então, isso causou um desconforto, continua causando um desconforto muito grande, que foi agravado após o posicionamento do Lula, já citado aqui pelo jornalista alemão, né, a respeito da guerra de Israel e da invasão da Ucrânia. Quem quiser ler tudo, é só tirar um print aí e ver com calma, né? O recado de Emmanuel Macron a Lula, Metrópolis, matéria de agosto de 2023. Não foi por desprezo que Emmanuel Macron não participou da cúpula da Amazônia. Foi porque Lula mostrou outra vez ser falso amigo do Ocidente. Emmanuel Macron queria participar da cúpula dos BRICS, a ser realizada daqui a alguns dias, isso lá em agosto, né, do ano passado, na África do Sul. Expressou o seu desejo oficialmente, inclusive, mas a Rússia disse não. E o presidente francês deixou de ser convidado, com a anuência formal de todos os integrantes do BRICS, como determina a regra do grupo. A questão é que o Brasil não tentou interceder em favor da França nos bastidores, como poderia ter feito. E Emmanuel Macron, obviamente, não gostou da omissão, interpretada em Paris como mais um sinal do alinhamento de Lula com Vladimir Putin. Só nessas 3 matérias, todas de mídia de esquerda, tá? Para ninguém dizer aqui que é coisa de bloco conservador. Temos os alemães caindo a ficha, né? Insatisfeitos e desconfortáveis com o posicionamento do Lula em relação à guerra de Israel e à invasão da Ucrânia.
Temos a Casa Branca extremamente insatisfeita com o fato do Lula ter sentado no colo do Xi Jinping. E temos também a França, também muito insatisfeita com o fato do Lula ter sentado no colo do Vladimir Putin. Então, hoje, o Brasil está do lado do eixo do mal. Tá? E o Ocidente livre não está feliz com isso. Então, quando o Lula vem aí e fala que o Brasil é respeitado lá fora, isso é uma tremenda de uma mentira. Porque é o seguinte, tá, pessoal? Existem dois tipos de respeito. Existe o respeito pelo medo e existe o respeito pela postura. O Vladimir Putin é respeitado no mundo todo? Pelo medo, sim. Todo mundo tem medo do Vladimir Putin. Parece algo que acontece aqui no Brasil também, né? Agora, ele tem um respeito das pessoas pela postura dele? Não. De maneira alguma. Então, é isso. O Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. Não é respeitado por gerar medo, né? Muito pelo contrário, e também não é respeitado pela postura, até porque o nosso presidente, a última coisa que ele tem é postura. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos conversar a respeito do Papa Francisco. Existem rumores muito fortes de que ele está prestes a cair, tá? E a gente teria um novo Papa, tá, que é conservador, extremamente conservador, e ainda tem um outro detalhe, ele é negro, né? Então vai ser um tapa na cara dos esquerdistas católicos, né? Mas, enfim, ele disse dessa vez que o roubo é uma maneira de você combater a avareza dos ricos. É um crime, Papa Francisco, é simplesmente um crime. Roubo é crime, nada justifica isso aí. Se você defende um Estado pesado que cuide do povo, então você não pode falar uma coisa dessa. Você, por exemplo, apoia o Lula, né? Abençoou a cabeça cheia de cachaça do Lula. Quem é o presidente do Brasil? É ele. Se o Estado não está cumprindo com a sua função social como vocês acreditam que deve cumprir, a culpa é dele. Ele que se vire. Roubo não é a solução em nenhum lugar do mundo, em absolutamente nenhuma situação. Então a gente tem aí o chefe mor da Igreja Católica falando uma aberração dessa. Que ele saia logo e dê lugar a uma pessoa que realmente nos represente os católicos, né? Crise migratória nos Estados Unidos. Contextualizando rapidamente, pessoal. O estado que mais sofre com as invasões é o Texas, tá? Fronteira sul. É uma grande fronteira, né, extensa, é difícil de você monitorar aquilo tudo. E aí, o que o governo texano fez? O governador do Texas mandou dobrar as cercas de arame farpado. Dobrar no sentido não de enrolar, tá, pessoal? Colocar o dobro de cercas de arame farpado, que também são enroladas, né? Então fica confuso mesmo. E aí, a Casa Branca proibiu, mandou tirar isso aí. É uma ordem inconstitucional do Joe Biden. E aí virou essa confusão, né? 25 estados estão do lado do Texas. E a outra metade do país, alguns são contra e outros não se manifestaram ainda. Mas o fato é que é inconcebível que um presidente da República, o homem em tese mais poderoso do mundo, se oponha a uma medida que garante a soberania do país. É a mesma coisa do roubo. É ilegal você invadir os Estados Unidos. É ilegal você atravessar a fronteira sem estar autorizado para fazê-lo. É um crime. Então, como você pode ser contra uma medida que previne o crime? A gente sabe quais são as razões do Joe Biden, né? Imigrantes em massa votam no Partido Democrata. Agora, tudo tem um limite, né? Ele está sendo extremamente estúpido em fazer isso em ano eleitoral, né? Cada vez mais ele está pavimentando o caminho para a vitória de Donald Trump. Agora, existe uma opção no Partido Democrata, já venho avisando aqui para vocês há um bom tempo, a movimentação fortíssima para jogar o Joe Biden fora da corrida pela Casa Branca e colocar a Michelle Obama no lugar dele, que é considerada a única pessoa capaz de derrotar o Donald Trump. Tá? É mais ou menos a mesma situação que a gente enfrentou aqui no Brasil em 2022. Né? Quem era a única pessoa que eles achavam que seria capaz de enfrentar o Bolsonaro, né, e um resultado de eleição parecer minimamente plausível? Cachaceiro da República. Então, força aí para o Texas. Sugiro que vocês deem uma lida aí, né, sobre o tema.
a Constituição americana, né, as regras, prevêem uma excentricidade, digamos assim, em relação ao Texas, tá? E aí vocês vão perceber por que os outros estados, né, estão rapidamente comunicando seu apoio oficial ao Texas. Dá uma estudada aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá agora, pessoal. Congresso Nacional. Existem duas medidas que podem ser tomadas, duas PECs, né, que estão ali paradas, que podem resolver, em boa parte, os desmandos do STF. Uma é aquela que já passou pelo Senado, que limita decisões monocráticas dos ministros. É importante salientar aqui que o Brasil é o único país do mundo em que decisões monocráticas de ministros do Supremo afetam a totalidade, né? Decisões monocráticas podem ser tomadas em outros países? Sim, mas desde que não afetem o país como um todo, sejam casos específicos, que não gerem, por exemplo, consequências para as pessoas que não estão envolvidas naquilo ali. Tá? Só o Brasil faz isso, e é um poder autoatribuído, né? O STF decidiu que podia fazer isso. Então, isso precisa acabar, e essa PEC está parada agora na Câmara dos Deputados, depois de milagrosamente passar pelo Senado, porque o Arthur Lira não quer. Então, é um absurdo. E essa outra PEC que essa matéria traz é o seguinte: para uma operação como essas que o Alexandre de Moraes está deflagrando dentro da Câmara dos Deputados, primeiro contra o Jordi e agora contra o Alexandre Ramagem, né, para elas serem executadas, precisam receber aprovação da Casa Legislativa antes. Então, eles perceberam que agora todos estão correndo risco. Você imagina os caras da própria esquerda. Eles vão lá, né, fazem isso tudo agora, aí também por um outro milagre a direita volta ao poder. E aí? Eles não querem correr esse risco. Então, é importante que essa PEC seja aprovada para acabar com essa bagunça, porque realmente a coisa está assustadora, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal. Como prometi aqui, várias novidades. A primeira, de acordo com a mídia tradicional, cerca de 30 mil pessoas teriam sido espionadas pela ABIN. Uma me chamou a atenção, tá? Foi o Rodrigo Maia, que ele até fez uma publicação nas redes sociais patética. Ele dizendo: eu sabia, eu sempre desconfiei que eu estava sendo espionado, porque certa vez eu tive um jantar com o Gilmar Mendes e com o Ciro Nogueira, e o jantar vazou. Eu parei para pensar assim, gente, o Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro. Né? Realmente ele acha que foi o software de Taubaté que vazou a informação de que ele estava jantando? O nhonho é uma piada, né? E tem outra matéria que diz que vazou a conversa dele com o Gilmar Mendes e com o Ciro Nogueira. Prezado Rodrigo Maia, a alegação, né, da própria Polícia Federal é de que, a princípio, esse software não espiona assim, conversa, ligação, nem nada não. Tá? Seria apenas a localização das pessoas, onde as pessoas estariam. Então, cara, porra, para de passar vergonha, né? Eu sei que você é especialista nisso, mas vamos lá. Então, 30 mil pessoas teriam sido espionadas pela ABIN. Eu sei que vocês estão pensando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O pessoal Alexandre de Moraes disse que, aliás, colocou em sigilo a suposta investigação que está nesse rol aí, de ligações dele e do Gilmar Mendes com o PCC. Eu vou dar o meu testemunho pessoal, acredite, quem quiser, tá, pessoal? Eu sei que não é a informação que vocês mais gostariam de ouvir, mas o fato é que eu, Ed Raposo, conversei com uma pessoa que é de uma força de segurança, não vou falar o nome nem a posição dela, que participa de operações ativamente há muito tempo contra o narcotráfico a nível regional e federal, e esta pessoa, muito bem informada, me garantiu que não existe nenhum indício de envolvimento do Alexandre de Moraes com o PCC. Assim, zero. Não tem isso, tá? Pois é, eu sei que tem muita gente aí ficando triste neste momento. Então, não existe isso, mas o que existe são lideranças, principalmente regionais, não livrando lideranças nacionais, tá? Até porque a liderança regional acaba tendo uma certa liderança nacional com os conchavos, né? Mas grande parte dos maiores líderes regionais da política brasileira, este sim tem laços fortíssimos,
não só com o PCC, mas também com outras facções do crime organizado. Tá? E ele me garantiu que toda essa turma que tem esse envolvimento é da esquerda. Tá? Esquerda assumida e também aquela que não se assume muito. Tá? Fechou? É isso. A mídia também, pessoal, está inventando agora que bolsonaristas estão dizendo que é o fim da carreira do Alexandre Ramagem, é o fim da linha para ele. É o sigilo da fonte, né, galera? Foi o Lauro Jardim, o fofoqueiro mor da Globo. O cara chega lá, escreve o que quer, né? Ele acorda assim um dia, bom, peraí, eu tenho que dizer que a carreira política do Ramagem está acabando, que é o fim da linha para ele. O que eu vou fazer? O que eu sempre faço, vou lá, escrevo isso na minha coluna, digo que foi alguém que passou a informação que não quis se identificar e pronto, sigilo da fonte, o magnânimo sigilo da fonte, ninguém pode fazer nada. É sempre a mesma coisa, eles tiram do fiofó, colocam lá, dizem que foi o primo do papagaio do periquito que preferiu manter sua identidade em sigilo e pronto. Falam o que querem, né? E assim vai o Brasil. Isso aí é a mídia profissional, por isso que ninguém respeita eles mais. Né? Então, é mentira isso. É impossível isso ser verdade. Tudo que você mais vê nas redes sociais são parlamentares verdadeiramente de direita, né, bolsonaristas de verdade, prestando apoio ao Alexandre Ramagem. De forma alguma, isso será o fim da carreira dele. E aí, pessoal, como eu disse aqui, o que vocês estão imaginando aí, na minha opinião, só existe um jeito de você resolver esse imbróglio, né? Da gente saber se isso tudo é verdade ou se é mentira. Porque a matéria, né, que diz que 30 mil pessoas foram espionadas, afirma também que todo o conteúdo, né, resultante da espionagem se encontra hoje em Israel. Armazenado lá, né, na empresa que é responsável pelo tal software espião. Então, a minha sugestão é, libera tudo. É verdade? Existe isso mesmo? As pessoas foram espionadas? Por mim, libera tudo. Aliás, na minha opinião, devia liberar tudo desde a queda da monarquia. Todas as informações de serviços de inteligência. Libera tudo. Libera a porra toda. A BIM espionou? Libera tudo. Não sendo informações assim, por exemplo, endereço de autoridade, né, número telefônico de autoridade. Agora, fatos, diálogos, traições, né, crimes, libera tudo, gente. A gente promove a limpa. Quem não deve, não teme. Não é assim? Então, é só isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Vamos aguardar os desdobramentos. Todo o meu apoio aqui ao Alexandre Ramagem, que eu não conheço pessoalmente, nunca conversei com ele, mas todas as informações que recebo de pessoas em quem eu confio são de que ele é um cara extremamente sério, correto, probo e um excepcional deputado federal, além de ter sido um excepcional delegado. Quem assistiu ao vídeo de ontem sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, vá lá, confira, e você vai entender que o Ramagem não virou alvo depois, né, de conhecer o Bolsonaro. Vem de muito antes, porque ele mexeu num vespeiro, olha que eu vou dizer um negócio para vocês, um dos maiores do Brasil. Um forte abraço, a gente se vê por aí.